você, meu querido, minha querida. Nós saudamos a você e a sua casa com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia nessa manhã do dia primeiro, certo? 1º de novembro de 2020. Aqui pelo Rio de Janeiro, de onde nós falamos, na Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel. Para quem conhece, aqui pertinho da São Francisco Xavier, pertinho do Maracanã, da UERJ. Rio de Janeiro, encarando aqui uma temperatura que para os cariocas, frio, 22 graus. Isso mesmo. Mas esse é o dia que o Senhor fez. Estamos aqui, estamos alegres, porque assim Ele tem nos permitido. E temos feito os encontros aqui pela manhã, a cada domingo, presencial, mas também virtualmente. E por isso você está aí conosco agora em tempo real. Desde já o nosso abraço, o abraço da liderança da igreja, um abraço do pastor Ruimar, da pastora Lígia, para você, para todos vocês que chegaram até aqui agora, talvez convidado, convidada por algum dos nossos irmãos, ou mesmo que tenha feito alguma pesquisa aí na internet e tenha chegado aqui. Não foi em vão, certamente. O Senhor tem boas novas para você. Convido-lhe, portanto, já com a sua licença de entrar na sua sala, né, para fazermos agora uma oração e, em seguida, iniciarmos o estudo dessa manhã. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia na Tua casa. Obrigado, Pai, porque pelas Tuas misericórdias, que a cada manhã são renovadas em nossas vidas. Aqui estamos respirando, estamos aqui debaixo da Tua permissão, reunidos em o Teu nome. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, em tempo real, aqueles que terão contato com esse conteúdo, que a sua bênção chegue em cada lar, que a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus chegue a cada vida que está agora em contato conosco. Abençoa-nos agora para o estudo da Tua palavra. Ó Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, cesse toda inquietação em nosso íntimo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha total e plena liberdade para falar aos nossos corações. Que a Tua palavra nos penetre como espada cortante de 2 gumes, ó Deus, modificando, transformando, se preciso, quebrantando, fazendo-nos, ó Deus, vasos novos nas Tuas mãos. Assim nós choramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Mais uma vez, você que talvez tenha chegado alguns minutos depois, estamos aqui reunidos e nesse tempo temos feito o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, aqueles 30 anos que mudaram o mundo. A própria sociedade, a sociedade em toda a face da terra, ela foi muito influenciada, e ainda o é, pelos princípios e valores cristãos, os princípios e valores genuinamente ali estabelecidos na igreja, a igreja ali que nós falamos historicamente, teologicamente, como a igreja primitiva. Mas temos observado ao longo desses estudos que são atos do Espírito Santo através das pessoas. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e através da igreja de Jesus. E, para tanto, temos estudado com o apoio dessa literatura com o mesmo nome, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, da editora Cristã Evangélica. Material de suporte muito bom, tem nos suportado e apoiado muito ao longo dos estudos. Torna
muito prático, estudo a cada dia. E esse é o objetivo. Aos domingos nós apenas fazemos um apanhado geral, mas existe aí um trabalho que precisa ser meu, seu, nosso, pessoal, estudando, naturalmente, lendo antes de mais nada as Sagradas Escrituras e buscando um recurso aqui, um recurso muito bom que os irmãos têm desenvolvido para a expansão do reino de Deus aqui nesta terra. Existe esse material, inclusive em PDF, disponível, você pode pesquisar através do Google, tá? Ou outro site de busca. Pois bem, chegamos neste dia à última lição desse estudo, a lição de número 17, cujo título é Finalmente, Paulo chega a Roma. Se possível, concluiremos hoje, ou, dependendo do fluxo aqui do nosso estudo, podemos fazê-lo na próxima semana. Mas o que nós vimos até aqui? Importante dizer, nós já passamos aí pela contextualização do que a igreja enfrentava ali naqueles primeiros anos. Vimos o grupo de crentes da igreja primitiva, primeiro à espera do poder, depois a chegada do poder, o derramar do Espírito Santo ali em Pentecostes, o início da perseguição aos cristãos, o contra-ataque de Satanás, que Satanás nada estava satisfeito, à medida que a igreja proclamava a palavra de Deus e muitas almas eram acrescentadas, então Satanás contra-atacava. Vimos ali o advento de Estevão, mártir, que foi apedrejado, e a partir dali, com Filipe, o evangelista, saindo de Jerusalém, indo a Samaria, indo a Judéia, agora a palavra de Deus indo para fora das fronteiras de Israel. E vemos ali também a conversão dramática de Paulo, na lição número 8, quando ele se destinava exatamente para fora de Israel, para combater o início da expansão do reino de Deus em terras estrangeiras, com autorização do Sinédrio, da liderança da igreja, dos judeus, dos hebreus, para prender, arrastar, trazer à força aqueles, entre aspas, fanáticos da seita do Nazareno. Porém, Deus tinha um plano para Saulo, e no caminho para Damasco, Jesus, o próprio Jesus, se encontrou com Saulo. Vimos ali também Pedro indo também para fora, ali para consolidar o trabalho de Filipe e de outros, e com a autoridade investida sobre os apóstolos, batizando aqueles primeiros crentes que estavam sendo alcançados por Filipe, fora de Israel. E isso também foi muito importante, porque isso foi mudando os próprios corações dos nossos irmãos, que eram crentes em Cristo Jesus, sim, mas eles eram judeus, hebreus de nascimento. E o entendimento deles, precisava ser aperfeiçoado quando Jesus tinha um propósito de levar a palavra para os gentios, ou seja, aqueles que não eram de Israel, no que a gente está incluído aqui como brasileiro, Nós não somos o povo originalmente eleito para a vinda do Messias, porém, não era necessário que os gentios cumprissem aqueles costumes, os usos e costumes dos judeus, a exemplo da circuncisão. Isso foi importante para Pedro e os demais entenderem, assim como Paulo, que Deus não queria impor rituais a homem algum. Depois vimos a expansão, de novo, encontrando oposição, e a principal e primeira oposição foi dos próprios judeus, o Sinédrio dando força e voz e autoridade para agora perseguirem também Paulo, e perseguirem os demais apóstolos e todos os discípulos, porque eles traziam algo que ameaçava o poder humano, o poder terreno, o poder ali do Sinédrio e também o poder de Roma. Vimos, portanto, que
Paulo iniciou o que chamamos de viagens missionárias. Vimos a primeira, vimos o Concílio de Jerusalém, vimos a missão de Paulo para a Europa, e sabemos que tem, portanto, outras viagens missionárias. Vimos a segunda e a terceira, vimos o desafio imposto ao evangelismo desde aquele tempo nas grandes cidades, e que hoje também existe, não é verdade? Sociedades totalmente secularizadas, humanistas, egocêntricas, valorizando coisas, riquezas, valorizando poder, valorizando status, mas que nada retém o avanço através da transformação da palavra de Deus, o bom testemunho dos servos de Deus, para que a igreja continuasse crescendo e almas sendo acrescentadas. A palavra sempre foi lançada, a semente sempre foi lançada. Agora cabe ao homem aceitá-la ou não. E à medida que alguns refutavam e não aceitavam, tantos outros aceitavam, de forma que o evangelho chegou até aqui no Brasil, anos mais tarde. Bom, vimos também aí a prisão, a defesa de Paulo, seguida do julgamento de Paulo, e chegamos agora, finalmente, a Roma. Pois bem, lição de número 17, que vai tratar especialmente dos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Portanto, o texto básico está lá em Atos 27, do verso 1 até 28, no verso 31. Vamos nos deter por hora, conforme a própria lição nos sinaliza, em Atos 27, no verso 24, que diz assim, o Senhor falando a Paulo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Aqui o Senhor falando a Paulo, lá no meio da tempestade, quando o barco estava à deriva, trazendo a firmeza de propósito ao seu servo, trazendo a esperança e levantando a ele para que ele falasse aquele grupo de pessoas, que eram 275 pessoas numa embarcação, em meio a uma tempestade. Tamanho era o pânico que as pessoas sequer se lembravam de se alimentarem. E aí, o prisioneiro que estava sendo conduzido a Roma, naquela embarcação, que foi a voz que trouxe a calma, a perseverança, a fé àqueles corações. E foi isso que trouxe a tranquilidade para eles tomarem as providências necessárias, até tivesse a oportunidade de se aproximarem a uma ilha, a ilha de Malta, e todos serem salvos até chegarem na ilha, conforme Paulo havia lhes dito e declarado: nenhuma só vida será perdida nessa embarcação. Mas, galera, trazendo para a linguagem de hoje, vamos ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações. Pois bem, tendo feito esse retrospecto, vamos ver como é que foi esse período. Gostaria também de registrar que eu tirei a máscara aqui, estou devidamente à distância dos irmãos. A igreja segue os protocolos conforme as autoridades sanitárias têm nos orientado, ok? Então, qual é o objetivo desta lição? Primeiro, saber, que temos que ter confiança, resistência e sabedoria ante as adversidades, porque as adversidades sempre surgem. Existe alguém aqui que nos acompanha na live ou aqui presente que jamais tenha enfrentado adversidade em sua vida? Alguém pode levantar a mão? Ninguém. Aliás, o próprio Senhor Jesus já tinha nos alertado a esse respeito, não foi? Que
teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, ou seja, firmeza, perseverança, fé, confiança. Aí tem um detalhe, poxa, irmão Alain, mas você não sabe o que eu passo. E eu respondo falando a mesma coisa, você também não sabe o que eu passo. A percepção me leva a entender que a minha adversidade, a minha dificuldade é a maior de todas. E assim vale para cada um de vocês. O fato é, todos enfrentaremos adversidades em toda a nossa caminhada enquanto aqui estivermos nesta terra. Mas é preciso, como o Senhor Jesus nos alertou, termos bom ânimo, ok? Porque Ele está conosco. Então, precisamos entender, e Atos dos Apóstolos nos mostra que é o Espírito quem produz em nós a confiança, a resistência e nos traz a sabedoria. Ou seja, precisamos entender que a nossa vida necessariamente tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Porque, como eu disse, para uma criança, uma marola de 50 centímetros na praia já é perigosa, ou não é? Uma criancinha que tem lá seus 1, 2, 3, 4 anos. Para nós já não é. Para alguns de nós, uma de 1,5 metro já é, como o carioca fala, sinistra. Né? Mas para o surfista, de 3 metros já está bom para ele poder dropar e pegar a onda em toda a sua extensão. Então, não deve ser norteada a nossa conduta pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos. Assim aconteceu com Paulo. Imagine você numa embarcação, por melhor que fosse, com outras 275 pessoas, à deriva no mar, sem ter o que fazer. O sol eles já não viam há dias. E as ondas açoitando, ou seja, batendo no barco o tempo todo. Você já deve ter feito a travessia aqui com a barca, né? De Rio-Niterói, Niterói-Rio, talvez já tenha visitado Paquetá. Você fica pensando, o que vai acontecer se essa embarcação aqui quebrar? Ou nunca passou isso na sua cabeça? Mas ali é uma embarcação segura. Imaginemos aqui agora uma embarcação, por mais segura que fosse, de madeira, conduzida por velas, remos, totalmente à deriva. É preciso confiar. Assim é na nossa vida. Tem momentos que a gente não tem sequer o que fazer, ou não lembra do que fazer, porque o pânico nos cega, nos ensurdece. Coincidência? Será que estamos estudando esse texto, esse estudo exatamente num período de pandemia? Não. Deus fala ao seu coração, ao meu coração, que é possível fazer a travessia, mas para ir, confiança, e restritamente no Senhor. Confiar sem condição alguma, confiar nele, ele que é a nossa rocha de salvação, nenhum outro. Claro, a igreja ora pela humanidade, pela salvação das almas, também ora por dias bons aqui nesta terra, assim deve ser, ok? Oramos, portanto, para que cheguemos à vacina, já que esse é o mal que aflige a humanidade nesses tempos. Mas oramos por tantas outras coisas, mas oramos porque confiamos, e se assim não é, precisa ser irrestritamente no Senhor. É o Senhor quem vai dar sabedoria, vai dar o recurso para os pesquisadores, para os médicos, para todos nós. Não virá tão somente da mão de homens. Ok? Precisamos entender que a nossa salvação está no Senhor. Isso vale para todos os tempos. Precisamos agir. Não basta sentir e saber. Você precisa agir. Eu preciso agir. Entregar ao Senhor cada... Aos olhos humanos,
Paulo não tinha nada para confiar ali no meio daquela embarcação. Preso, sendo conduzido ali a Roma, né? Minoria, porque ele era um dos poucos que cria em Jesus ali, né? Sequer enxergando a luz do dia no meio de tempestades, percebendo que o capitão, o mestre da embarcação, não sabia o que fazer, era o primeiro a estar em pânico, ou seja, todos os motivos trazendo um cenário de que dali Paulo não passaria, mas Paulo confiou no Senhor, amém? Então vamos dar uma olhada nesses acontecimentos. Pois bem, os diversos meios pelo Paulo chegou ao seu destino foram difíceis e desafiadores, mas ele chegou, porque o Senhor o levou, ele fez a travessia. A tempestade veio, a tempestade está nesse mundo, nesses dias, mas nós faremos a travessia, se nós confiarmos no Senhor. Eles nos mostram a soberania, a proteção, os cuidados de Deus. Tem gente que só se lembra que Deus existe, inclusive muitos ateus passam a crer em Deus no momento da dificuldade. Ou não, somos todos seres humanos. Quando está tudo, como diz a juventude, né, a gente trabalha próximo com a juventude, então a gente vai pegando, né, a gíria, o vocabulário, né? Estão todos de boas, né? Está tudo tranquilo. Você olha no horizonte, céu azul, sol bonito, né? Dá até para pegar um bronze e tal. Mas de repente vem o vento. De repente chega a tempestade. E ali, se eu não confiar em Deus, como eu vou reagir? E além disso, o que é que eu, que digo que creio em Jesus, vou dizer e vou dar exemplo para as pessoas que estão em nosso redor? Paulo não tinha o cargo de ser o comandante, o capitão, o mestre da embarcação, mas ele o foi, à medida que, apesar de já ter feito várias viagens e talvez até entender alguma coisa sobre navegação, ele não tinha o conhecimento pleno de um capitão, mas ele os liderou, os trazendo de volta para a calma, para a confiança, para o equilíbrio. Se no meio da adversidade eu perco o equilíbrio, eu não enxergo, não ouço nada, e eu só vou rumo ao abismo, cada vez mais. Pois bem, precisamos, como Paulo fez, refletir a presença divina, ok? De um Deus que ama a humanidade, serve a humanidade. Deus nos ama. Mas será que nós o amamos? Nós o obedecemos? Nós o servimos? Que à medida que nós assim fazemos, o Espírito de Deus nos governa. E Ele nos traz a direção. Então, em meio à tempestade, se nós ouvirmos a Deus, nós estaremos ali cumprindo a nossa missão, que é trazer o equilíbrio, trazer a calma, trazer a esperança, apontar a saída para aqueles que não entendem, para aqueles que estão cegos e ensurdecidos pelo príncipe desse século, o príncipe desse mundo, que nós sabemos quem é. Amados, tirando Isaías 43, né, e 41, nós percebemos que quando passares pelas águas, promessa do Senhor. Ele nos promete que iremos passar pelas águas, pelas turbulências, pelas adversidades. Mas precisamos confiar, porque Ele aponta o caminho, Ele aponta a direção, Ele aponta o passo a passo
para o seu servo, de como agir e reagir. Porque uma coisa é certa: se Jesus veio para que todos tivessem vida e vida em abundância, qual é a missão, qual é o propósito de Satanás, o inimigo das almas? Roubar, matar e destruir. Ele não vai cessar. Cabe a você, cabe a mim, fazermos a escolha. Se daremos ouvido a essa voz do pânico, do terrorismo e da morte, ou se daremos voz à voz, daremos ouvidos, melhor dizendo, à voz da vida. Amém? Pois bem, caminhando. Então, no plano de Deus, a primeira aplicação nesta manhã: as dificuldades do percurso se transformam em provas de resistência, sabedoria e confiança. Todo atleta sabe e aprende desde cedo, né? Aqueles que se iniciam na prática desportiva na mais tenra idade, já aprende que sem dor não há ganho. Você quer desenvolver músculos? O que são os músculos, né? Para te trazer força e resistência, você precisa trabalhá-los. Você precisa atrofiá-los, defini-los, para suportarem pesos maiores, suportarem impactos maiores. Não é só o halterofilista que precisa trabalhar os músculos. Você quer ser jogador, jogadora de vôlei de praia? Também tem que trabalhar. Quer ser ciclista? Idem. Quer ser até jogador de xadrez? Você pensa aí que ficar durante horas num jogo de xadrez não precisa de resistência? Uma hora, por mais que você tenha a técnica, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, o corpo, se ele não estiver resistindo, você perde aquela partida. Conhecemos todos aí Ayrton Senna, um brasileiro renomado em sua modalidade do automobilismo, e ele por vezes declarava ao final de cada prova, vencendo ou não, que ele estava exausto. E era possível observar as imagens, ele super suado, não só ele, mas os demais pilotos também, porque o estresse mental também tem impacto sobre o estresse físico. Então, precisamos desenvolver a capacidade da resiliência. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ânimo é confiança, mas já vimos desde o início, persistência, fé, perseverança, porque assim nós avançaremos. Então, se não tivermos dificuldades no nosso percurso, como bons corredores, assim como Paulo ao final declara que ele encerrou a corrida, né? Combateu o bom combate, né? Guardou a sua fé, precisamos para correr, desenvolver tudo isso. Foco, força, confiança. E também desenvolver até a nossa estrutura. De forma que os impactos que virão, e certamente virão, não tenha dúvida disso, possam ser enfrentados com maior resistência. Quem vai nos levar a vencer, a fazer a travessia, é o Senhor. Mas Ele sempre fez milagres, e assim nós vimos em sua caminhada ali nos evangelhos, e trouxe a cura ou a solução do problema esperado com uma condição, que a pessoa que pedia, primeiro ela fizesse o quê? Cresce, confiasse, entregasse o seu último recurso nas mãos do Senhor. Porque se nós não crermos, Ele não fará um milagre em nós. Não é uma barganha. É porque esse é o princípio da fé. A fé tem a lei da reação, a lei da ação e da reação ali embutida. O Senhor fala, ó, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já vimos aqui o grão de mostarda, é muito pequititinho, muito pequititinho. Então, mas é suficiente essa fé
se ela for genuína, se ela for convicta, para a ação do Senhor se reproduzir em nossa vida. E aqui eu lembro um detalhe: à medida que Paulo foi fazendo as viagens, foi fazendo e desenvolvendo o seu ministério, ao final dele, a ocorrência de milagres já era menor. Aí alguém vai dizer: não, Paulo perdeu o poder, Paulo apostatou. Não. Os milagres acontecem para a glória de Deus. E os milagres acontecem porque aqueles que estão recebendo a palavra de Deus e aqueles que a estão levando, creem no poder de Deus. Vimos ali, no capítulo 28 de Atos, havia muitos gregos. Paulo também começou falando primeiro aos judeus que estavam ali naquela região, e ele declarava a palavra. Alguns a receberam, alguns foram curados. Outros tantos, apesar de gostar da palavra, ter curiosidade intelectual, filosófica, né? Assim como tantas religiões existem na atualidade, que são quase, mas o detalhe está no quase, né? O perigo está no quase cristãs, usam alguns princípios e valores cristãos, mas não os vivem, não creem neles, não creem no impacto, no poder de transformação desses princípios e valores na sociedade. O quase não é suficiente para a cura chegar. O quase não é suficiente para a libertação ocorrer. Então, os milagres foram diminuindo porque ali as pessoas não queriam reconhecer a Deus. Ok? Da mesma forma que nos dias de hoje, nós somos a igreja. Se nós crermos e se nós levarmos com confiança essa palavra, aqueles que a ouvirem, a palavra por si só transforma e liberta. E se for para a glória de Deus, também faremos a imposição de mãos, oraremos e as pessoas serão curadas. E assim tem sido. A igreja, mesmo na atualidade, continua, para a glória de Deus, sendo um local onde há os milagres. Amém? Então, querido, aplicar na nossa vida resistência, sabedoria e confiança. Pois bem, aqui eu vou abrir o texto para a gente acompanhar e fazer a leitura, pelo menos de Atos 27, do verso 1 até o verso 12, nessa hora. Está ali na tela, você que está acompanhando a gente, mas se tiver o smartphone, baixa o aplicativo da Bíblia aí, rapidinho, confere com a gente. E quem tiver com o livro, também pode usá-lo. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Vamos lembrar que os homens, Festo e outros, não haviam encontrado motivos para deixarem Paulo preso e reterem Paulo da viagem que o Senhor tinha enviado a ele a cumprir, que era a viagem para Roma, né? E ele era um cidadão também romano. Assim, ele pediu, vejam vocês o plano de Deus. Deus não, como muita gente imagina, né, e diz, repete, talvez até você já tenha repetido sem pensar. Eu já repeti isso. Quando encontrei Cristo Jesus, eu aprendi, né? Mas todo mundo dizia o seguinte, que Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Deus escreve certo da sua maneira, que é sempre certa. Somos nós que somos tortos, somos errados. Então Deus tem o controle da história. Será à toa que ele levantou alguém que também tinha cidadania romana para levar agora a palavra para o centro do império? Para a capital do poder humano e terreno? Será que isso foi à toa? Não, providência do Senhor. Então, ele agora entregue a um centurião de nome Júlio para ser levado a Roma.
E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então, ele estava acompanhado de um irmão. Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente. Os romanos, os soldados, tratavam a Paulo com humanidade. Diferentemente dos seus próprios irmãos de sangue, né, que a gente já viu até aqui nos capítulos anteriores. Paulo, por vezes, teve que se esconder e ser colocado até em cestos para fugir com vida das cidades. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, Turquia, né, hoje em dia, porque os ventos eram contrários. Ventos contrários, embarcação à vela, né? Então, observe que tinha grau de dificuldade na navegação ali. Se o vento é contrário, né? Então, você encontra mais resistência para a embarcação seguir. Mas seguiram. 5. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então, mudou de embarcação. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, então significa que tinha pouco ou quase nenhum vento. Havendo chegado apenas defronte de Cnido, difícil a pronúncia, né? Para quem fala o português, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Creta já ali, região da Grécia, né? Você já deve ter ouvido falar num carro que tem esse nome. Então, quando você vira agora o nome, você vai lembrar que é uma região, tá? Região essa retratada aqui na Bíblia. A Bíblia também é utilizada pelos historiadores para mostrar a cultura, a vida daqueles tempos. E esse é um detalhe. A palavra vai mostrando tudo o que existia. Não que precisemos desses detalhes para crermos na sua eficácia, na sua veracidade. E costeando-a dificilmente, vocês estão observando os adjetivos? Dificilmente, vagarosamente, pouco vento, ventos contrários. Não foi nada fácil, irmão. Irmã, quem disse que vai ser fácil a gente fazer a vontade de Deus nessa vida? Nós não vamos abandoná-la de forma alguma por dificuldade. Ok? Paulo as enfrentou e nós as enfrentamos nos dias de hoje, mas é preciso perseverar. Ele tinha uma missão: vai para Roma. Você vai para Roma. Chegamos a um lugar chamando Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação. Se você tinha alguma dúvida até aqui, que era sinistro, agora você está ouvindo aí, declarado explicitamente, o perigo. Pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava. Amados, pausa. Paulo, mesmo sendo crente em Cristo Jesus, ainda guardava aquilo que havia sido ensinado aos seus antepassados através da lei de Moisés, que é o correto. Ninguém disse, Jesus não disse que revogava a palavra. Pelo contrário, ele veio trazer sentido, vida em nossas vidas ao cumprimento da palavra, ok? Então, os judeus guardavam e guardam até hoje o dia que eles chamam do Yom Kippur, o dia da propiação pelos pecados, ok? Porém, para Paulo e para os judeus messiânicos, esse dia ganhou uma nova conotação, uma conotação superior,
que é a apropriação, a expiação do sangue de Jesus pelo perdão dos pecados, ok? Essa data no calendário, e ela existe até hoje para o povo judeu, coincide com o período ali de outubro, período esse que para navegação, em algumas regiões do mundo, é terrível, por causa dos ventos, é comum as tempestades acontecerem. Então, aqui está mostrando o contexto. Se já era difícil, agora era perigoso. Perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. No dia do Yom Kippur, o povo guarda também o jejum. Por isso a menção do autor, né, a esse período que ali estava sendo vivido, tá? Pois bem, Paulo os admoestava, Paulo os avisava. A palavra de Deus sempre te avisa do perigo. Cabe a você, cabe a mim, ouvirmos e obedecermos, e tomarmos os devidos cuidados, ok? Admoestar não é simplesmente agredir, acusar, não é isso, a palavra não significa isso, é alertar, é avisar ao irmão, ok? Em amor, em paciência, em respeito. Paulo não encontrou a mesma ambiência lá em Roma, ao final da sua carreira, favorável à mudança de vida, mas nem por isso ele deixou de ser paciente, perseverante, amável. Agora, ser amável é falar a verdade também, porque é a palavra que vai mudar, e somente diante da verdade que vidas poderão ser transformadas, ok? Então ele advertiu-os, esse é o sentido. Olha o que ele vai dizer: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas, tem sempre o mais, né? Quantas vezes na vida a gente fala, mas todo mundo faz assim, né? Não, eu vou dar um jeitinho, eu vou conseguir me proteger. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Ou seja, ele cria no tal do especialista. Que coisa, né, meu querido? Cria um especialista. Há algum mal em procurarmos especialistas para os assuntos? Não. Você tem alguma questão na justiça? Você vai procurar o apoio de um advogado, naturalmente. Você tem algum problema de saúde? Você vai ouvir o médico, ok? Antes de pesquisar no tal Google, porque muita gente pesquisa e quer resolver tudo no Google, né? E aí entra um vento, que parece ser bonzinho, respondeu a sua conversa, mas daqui a pouco se revela numa tempestade. A questão não é ouvir os especialistas, a questão é resistir à voz de Deus. Ouçamos primeiro a voz de Deus, inclusive pedindo a Ele nesse sentido: Senhor, me envie debaixo da tua vontade o especialista que teme a ti e que vai trazer, segundo a tua vontade, aquilo que é a solução. Simples assim. Sexta-feira, você deve lembrar, final de tarde e noite no Rio de Janeiro, início de noite no Rio de Janeiro. Não sei onde vocês estavam, eu estava ali no centro, ali na Rio Branco, né? E já tinha saído do escritório 6h30, a chuva já não era nem tão forte ali, mas ventava, chovia. E nesse tempo de pandemia, né? Até porque eu tenho hipertensão, o pessoal fica brincando comigo, dizendo que eu sou grupo de risco, é pela idade, não é pela hipertensão. A hipertensão é controlada, né? Não sei o que você acha, olhando aqui para a minha face, mas eu acho que não. Bom, então eu tenho evitado pegar o metrô, que eu sempre fiz. Metrô tem aglomeração. E aí a questão, né, da advertência, né? Melhor você não ir. Então eu obedeço.
Só que, dia de chuva no Rio de Janeiro, vento, sexta-feira, véspera de feriado, era uma solução fácil encontrar um carro? Eu ficava com 3 aplicativos abertos, fazendo a pesquisa. Aquele que normalmente é o mais barato deles, naturalmente não vou dizer aqui, por questão ética, mas depois, se você quiser, fica a dica, a gente compartilha, né? O mais barato deles só apresentava a seguinte janela de resposta, a notificação: infelizmente não foi possível encontrar um motorista. Tente mais tarde. Esperei 15, 20, 30, quase uma hora em pé, na Presidente Vargas, num local que em tese é mais seguro porque tem iluminação, que é ali na frente de um hotel. Mas, meu querido, que situação, chuva, vento, adversidade. Pessoas me abordando o tempo todo. Chamei o outro aplicativo, nada. Os outros 2 traziam ótimas opções. R$50, R$60, para você chegar na sua casa. Não devo. Não posso. E eu ali lembrando, né? Orando e pedindo a Deus. Assim deve ser a sua conduta, inclusive nas coisas mais simples. Você pode pensar, nossa, que dificuldade ele está falando, é uma coisa tão... Naquele momento era. Lembra que eu falei que o tamanho do seu medo para você é muito maior em algo que para mim não faz sentido? Mas ali era uma necessidade. E eu continuei, e aí começou a baixar o preço em um dos aplicativos, só que 9, 10 pessoas aceitavam e imediatamente, pum, cancelavam. Porque, não sei se é porque eu moro aqui em Vila Isabel, né? Tinha que atravessar a cidade, tinha alguns pontos de alagamento, de retenção. Então, na mesma hora que eu sorria, pum, entrava a notificação, foi cancelado. Para mim, era o momento mais difícil, cansado depois de um dia de trabalho. Mas aí eu orei, aí pedi: Senhor, mande um motorista do Senhor para eu poder chegar em casa. Porque eu já estava a ponto, na minha vontade humana, de encarar ali o transporte coletivo. Não que há algum mal nisso, mas que para o meu caso específico, estou acostumado a andar em transporte coletivo a vida toda, meu querido, minha querida. Não tenho nenhum problema com isso. Mas nesses dias atuais, a prudência me diz o quê? Que olha, se é tempo de ventania, tempo perigoso para navegação, qual era a melhor solução para o capitão da embarcação? Não empreitar a viagem, naquele momento, aguardasse alguns dias. Mas eu orei, e aí poucos minutos depois não veio somente um carro, veio o carro do mais barato. Glória a Deus por isso, né? E detalhe, ele podia andar na via rápida. Eu cheguei mais rápido em casa do que eu chego normalmente. Pasme, mas Deus faz. Então, se você crê, pode ser a coisa mais simples que for. Peça a Ele. Se for da vontade dEle, Ele fará. Porque você confiou. Lembra que a gente viu aqui que para o milagre acontecer, alguém tem que crer? E quem é esse alguém? Aquele que fala, semeia, e aquele que ouve. Amém? Então, avançando na leitura agora, 11, repito, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Se eu fosse na opinião do algoritmo, do especialista, eu não ia esperar. Alain, eu já estava ouvindo essa voz na minha cabeça. Você já está aqui há 40, 45 minutos, se liga aí. Você já viu que a cidade toda está parada, é véspera de feriado, sexta-feira. Se você ficar parado aqui, você vai ser roubado. Ó, se vira aí, cara, atravessa aí, vai para o metrô, entendeu? Ou vai andando. Essas vozes vêm.
Mas aí Deus me lembrou, olha, conversa comigo. A gente aprende, né? Na necessidade. Então, o centurião ouviu o especialista, ouviu o povo, né? Ouviu, através do centurião, o algoritmo. Quem era o algoritmo? O capitão. E como aquele porto não era, verso 12, cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. Vocês prestaram atenção nesse verso 12? O início dele diz: e como aquele porto não era cômodo, ou seja, não era confortável para invernar. Olha aí, tempo de ventania, de tempestade, de frio. Então, a impaciência, a necessidade, o desejo do conforto, né, são alguns fatores que nos levam e nos induzem ao erro. O meu desejo de conforto ali me dizia: não dá para você ficar mais aqui, você vai ser roubado. Eu já tinha sido abordado por 3 pessoas. O desejo, o cansaço, chegar em casa, poder tomar um banho, fazer minha refeição, descansar. A carne gritava, a impaciência. Mas olha o que é que Deus fala sobre a impaciência, em Salmos 32, verso 9. Não queiras ser sem inteligência como cavalo, como muar. Muar é mula, para quem já foi na roça já deve ter visto que uma mula, quando ela empaca. Que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. A vontade do animal, seja ele o cavalo, ou seja ele a mula, só é conduzida através de rédeas. De outro modo, não se chegam a ti. Terrível, também já tive a oportunidade de ir para a roça, eu gosto dessas questões do campo também, inclusive é trabalho. E aí eu fazia visita a algumas propriedades, desde os do mini produtor rural até os grandes, né? E normalmente quando você chega num pasto assim, você tem que conhecer, lhe é oferecido a montaria. E aí, imaginem vocês, um cara criado aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Já tendo feito a universidade, nunca tinha visto um cavalo de perto. Muito menos mula. Tem situação que você tem que montar em mulas, montar até em outros tipos de animais. Você não tem a menor noção. Você pode até não ter medo, mas você não tem noção. E aí o bicho fica parado e todo mundo lá na frente, como o jovem aqui gosta de dizer, pagando um mico, você sozinho lá atrás parado, né? Então, por quê? Porque o animal, ele só vai se submeter à vontade do condutor se o condutor o conduzir. Então tem a forma de assim proceder. Mas olha, por vezes somos tão impacientes que agimos tal qual uma mula. O Senhor está querendo nos conduzir, né? Ele está ali, né? O vaqueiro sempre fala, dá comando de voz e gestos também, com as pernas, com o toque, porque já se entendeu que não precisa espancar animal nenhum, né, para ele mudar a direção dele, mas também com sons, né? Então, o normal é fazer, tipo você faz aí com o seu cachorro, só um pouquinho invertido, né? E o animal se põe a se movimentar, né? Então, você tem a técnica, você tem os instrumentos, mas quais são as técnicas e os instrumentos? Falamos aqui ontem na vida do crente, é a Bíblia. A palavra está ali revelada. Confia, entrega. Deus está te falando, é por aqui, não é por ali. E eu, como uma mula, daqui tira, daqui e move. Porque aqui eu estou seguro vou continuar. A tempestade não tinha chegado ainda, só tinha um ventinho.
E eles estavam preocupados com conforto. Mas o que a palavra do Senhor também fala, né? Sobre essa questão de ouvir o especialista, né? Por exemplo, Salmos 119, verso 97. Traz para você, para mim, nesse dia, olha. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. O que é que está sempre com ele? Os pensamentos de Deus, os mandamentos de Deus. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então não conheço apenas de ouvir falar, eu conheço a prática, a ação de Deus na minha vida. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. De onde vem a sabedoria? De Deus, da palavra. Por isso que o salmista aqui pode dizer com toda convicção, sem nenhuma arrogância, que ele sabe mais através da palavra do que os mestres, do que os especialistas. Ou especialistas não erram, meus queridos? Lógico que todos somos seres humanos, somos falhos, especialmente aqueles que não são cristãos. Mas cristão também erra, tá? Não vamos ficar achando que todo especialista, e aí você não vai nem conversar com Deus primeiro, aí eu vou conversar com o Alan, porque ele entende, é meu irmão, porque ele entende de economia, o que ele disser é líquido e é certo. Primeiro, que diagnósticos são feitos diante de uma realidade, a realidade muda. Você trabalha com uma fotografia, aquilo que você vê no momento. Você perguntar para alguém, onde é bom investir agora? Já que o Brasil aprendeu a se acostumar que não tem mais inflação, a inflação é mínima, né? Então ninguém vai ficar ganhando dinheiro com aplicações absurdas no mercado financeiro. Então onde é que vai botar o recurso? Em ouro, em imóvel, né? Mas quem der a opinião sempre vai fazer a ressalva, olha, para esse momento, segundo essa fotografia, você pode fazer assim ou assado. Esse é o bom especialista, né? Que mostra o que pode ser feito, não determina, né? Mas o mundo com várias doutrinas, várias filosofias, pensamentos novos, tem gente propondo até a fazer uma atualização da Bíblia. Calma aí, passamos uma pausa aqui, né? O que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse? Que aquele que fizer alguma mudança, seja uma vírgula, um ponto, na palavra de Deus, esse é o quê? Vocês lembram da palavra? Anátema, maldito. Quem tem fé, veja e ouça o que diz o Espírito. E tem gente dizendo aí que tem que atualizar a Bíblia, trazer um novo entendimento sobre a realidade das pessoas. Ou seja, a humanidade caminha passos largos para dar as costas para Deus. E já está sendo assim. Porque à medida que eu quero trazer o meu pecado, que eu gosto, que eu não quero abrir mão, para ele ser validado aqui na palavra de Deus. Tem até um pastor que trabalha com jovens que brincou, né? Ele abriu a Bíblia dele. A minha está assim, talvez a sua. Abre aí a sua Bíblia nas primeiras páginas. Aí você vai ler assim o que é que está escrito lá na versão, né? O que está escrito aí? Quem está com a Bíblia aí na mão? O que está escrito aí quando fala da versão de hoje? Tem sempre a editora da Bíblia e acima está escrito lá.
Almeida. O que está escrito aí? Atualizado. Oi, gente, já está atualizado, olha aí, ó. Ele brincou assim, é fato. A atualização que tem aqui é a linguagem, é para que a sociedade de hoje entenda. O português falado pelo brasileiro sempre foi diferente pelo português em terras nativas portuguesas. Assim é em Angola e vários outros países no mundo que também falam português. Sabia disso? Tem país longe a beça que também fala português. Mas olha, mediante vasto, amplo estudo, por comissões que vão lá beber nas fontes dos originais. Ok? Então, atualizado é nesse sentido, é a mesma palavra fiel, ok? Mas trazida para palavras do entendimento de hoje. E ainda assim, tem algumas dificuldades do entendimento, mas atualizar o entendimento sobre a palavra de Deus, meu querido, minha querida, isso não pode ser tolerado. Cuidado com as vozes dos tais especialistas. A palavra nos advertia, a gente viu isso aqui ontem também, está lá em Tessalonicenses, está lá em Coríntios, Paulo falando, né? Que os últimos dias, sim, que tem muita gente hoje desesperada, está acabando, vão morrer todo mundo. Quando eu pergunto começar os últimos dias, porque eles já estão entre nós há muito tempo. Os últimos dias começaram com a chegada do Espírito Santo, o derramamento do Espírito entre nós. Desde aquele dia, e para que isso acontecesse, primeiro foi necessário que Jesus dissesse suas últimas palavras na cruz do Calvário: está consumado. Consumado significa está pago. Não há mais dívida nenhuma diante de Satanás por conta dos nossos pecados. O preço pelos pecados já foi pago definitivamente. E agora iniciou uma nova era no dia de Pentecostes com o derramar do Espírito de Deus. Desde então, vimos os versículos, a gente pode depois adiante trazer para cá também. Quem precisar me contata depois, eu terei o maior prazer em compartilhar. Mas os versículos falam que os últimos dias já começaram. Então não há pânico. Nós precisamos ser a voz que vai trazer o alento na embarcação, que é o mundo de hoje. Dizer, olha só, calma, lá no meio da tempestade, né? Deus vai salvar todo mundo agora, se a gente crer. Vocês não estão nem comendo, as pessoas não estavam mais nem comendo, né? Então, ele orou, ele abençoou o pão, dividiu, ele deu o exemplo. Será que nós temos feito isso nesse mundo de hoje, ou a gente está engrossando a voz que a gente escuta, né? Desse mundo? Pois bem, deixa eu ver que horas são. Tá bom? Tá muito rápido, tá muita informação. A gente vai com calma. Tá bom o fluxo? Tá, né? A gente já está caminhando para conclusão nessa manhã. No próximo domingo a gente avança. Mas olha, aplicando hoje, nos dias de perplexidades e dificuldades e nas situações de medo e terror, de um mar encrespado, o caráter e a confiança do crente se jogam corajosamente nos braços de Jesus. Humanamente falando, você pode estar enxergando o pior caos, isso é normal, ou você não é homem e mulher como eu sou. Você começa a ponderar, olha, a situação está difícil, não tem solução, qual vai ser a saída? Você sentir isso, pensar, não há problema algum. A reação a esse pensamento que é a questão, que traz a mudança. Como você reage? No meio do mar, cidade ferrenha, com caráter, sendo firme, constante, perseverante, mas fiel à palavra de Deus. Não cabe a nós propormos soluções humanamente 50% e 50% divinas. Deus vai julgar a todos, os vivos, os mortos, no grande dia.
Precisamos ter esse entendimento. E eu concluo nessa manhã fazendo essa leitura dos textos com os irmãos. Lucas 8, 22 a 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: quem entrou num barco com os discípulos? Jesus. Passemos para o outro lado do lago e partiram. E navegando eles, adormeceu. Olha que coisa, Jesus estava dormindo. Alguém pode dizer, não, ele é maluco, ele negligenciou, ele não sabia do que ia acontecer, ele controla tudo. Mas a confiança o levou a descansar, a adormecer. Tem gente que não está nem conseguindo dormir nesses dias que nós vivemos. É pandemia, é crise, a gente acha um monte de problema, só fala em problema. A depressão avança a passos largos. O que o povo de Deus tem feito para ser a luz para esse mundo? E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. De novo, vento. E enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Essa é a decisão correta. Pedir socorro a quem pode resolver. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. A travessia vai ser alcançada, e a bonança está no final dela. Creia nisso. Agora, também aprenda, precisamos aprender. E é o Senhor quem ensina, olha. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Quem é este? Simples assim. Acabou a água. Quem é este? Então, você talvez esteja nessa situação como eu, como todos nós, congelado, retido pelas dificuldades. Mas a pergunta que não quer calar nessa manhã para você e para mim, não foi a primeira vez que isso aconteceu, onde está a vossa fé? A fé não faltava a Paulo. Amém? Depois você dá uma lida nesses outros versos que estão anotados, na própria sua revista está. Mas domingo que vem, na próxima oportunidade, concluiremos esse estudo. Mas até aqui, o que o Senhor tem dito é: onde está a sua fé? Isso vale para mim, vale para você. Porque se você andar debaixo dessa fé, você vai fazer o que Ele pediu que você fizesse. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Obrigado. Garganta seca aqui. Tá vendo? Você tem fé, você pede, ó. Obrigado, Deus te abençoe. Então, oremos. Coloque aí agora na sua mente, no seu coração, aquela maior adversidade que para você é insuperável. Talvez para o seu irmão ao lado não é tão relevante assim, mas para você é insuperável. E vamos orar ao Senhor, que conhece todas as coisas, e Ele quer mudar as realidades de cada um de nós, mas para isso, Ele te pergunta também: o que você quer? Ou o que é que tu queres que eu te faça? Se você crer e apresentar a Ele, Ele vai fazer, desde que seja segundo a vontade dEle, para a honra e glória dEle. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse lindo dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, em comunhão, compartilhando, edificando-nos uns aos outros, animando-nos, Pai, diante das adversidades, das turbulências, das dificuldades. Elas existem, não as negamos, por vezes ocultam o nosso pensamento,
nublam a nossa visão, tapam os nossos ouvidos, ou pior que isso, nos trazem outros ventos que parecem bons ventos, conversas doces, macias, suaves, mas que propõem morte. Ó Deus, nós não queremos dar ouvido a essas coisas que não provêm de Ti. Por isso, humildemente, entendemos e reconhecemos nossa total dependência. Nossa total dependência de Ti. E Te apresentamos essa adversidade. O Senhor agora, Pai, sabe o que está na cabeça de cada um dos Seus servos. Se há alguém aqui resistindo, Senhor, pelo Espírito, revela a eles, a elas, que o Senhor quer transformar essa realidade, que o Senhor assim fará, se ele ou ela crer. Diante disso, Pai, nos rendemos e entregamos a Ti tudo, todas as coisas. Aumenta a nossa fé, ó Deus, aumenta a nossa coragem. Queremos proceder como Teu servo Paulo, que não tinha nada de especial, não era um herói, não era um Deus, como alguns ali passaram a julgá-lo. Quando ali na ilha em Malta, já salvos da tempestade, ele recolhia feixes de madeira para acender fogueiras e uma serpente o picou. E aqueles que viram ficaram observando, Senhor, se aquele homem não pereceria. E após horas, eles entenderam que nada tinha acontecido. Então, Pai, assim é com Teu servo fiel, que mesmo, Pai, quando nessa terra se enfrentarmos a morte, nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, e que ao Teu lado estaremos para a eternidade. Que essa certeza, Pai, que essa convicção seja vivida por nós em todos os detalhes, Pai, que não tenhamos medo nem vergonha de pedir a Ti, Pai, mas que o façamos confiantes e com fé de que o Senhor tudo pode, e que o Senhor, diante de Ti, não há impossível, Deus. Visita cada vida, cada família aqui representada, também aqueles que nos acompanham nessa transmissão, e que, ó Pai, possamos aplicar esse estudo ao longo dos nossos dias, em nossa caminhada até a volta do Senhor. Dá-nos ânimo, dá-nos convicção, e, ó Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso caráter. Se há em nós algo que depõe contra Ti, contra os Teus princípios, contra os Teus valores, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Limpa-nos, Senhor. Já foi pago o preço pelos meus pecados, os nossos pecados, por Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Não queremos de maneira